Irmãos e irmãs, então nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, nesse momento, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração para servirmos ao Senhor hoje. E eu quero falar de algo muito especial nesta noite, que é salvação. Duas palavras têm estado no meu coração nesse tempo. A primeira delas é gratidão e a segunda é salvação. E aí, quando pensei nisso, eu estava orando a Deus para ter uma palavra a respeito disso. Então me veio ao coração falarmos do serviço cristão, como gratidão pela salvação. Olha bem, o serviço cristão, isto é, a sua diaconia, o seu trabalho na obra do Senhor, como gratidão, como forma de gratidão pela salvação. É isso que vamos compartilhar aqui com os irmãos nesta noite, e queremos ler primeiramente o texto de Efésios capítulo 1, apenas os versículos 15 e 16, que diz assim a palavra do Senhor: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Observe, meus irmãos, que o texto que lemos faz parte de um conjunto ali onde Paulo está orando pela igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era considerada na época uma das maiores igrejas da região, uma igreja importante, uma igreja que depois Paulo deixou um pastor muito jovem pastoreando, que era Timóteo, uma igreja que tinha uma influência na sociedade e nas cidades vizinhas muito grande, porque Éfeso era uma cidade importante, mas também Éfeso era uma cidade onde as pessoas tinham também a influência muito grande das coisas externas, isto é, influência do paganismo. Havia na cidade de Éfeso a influência muito grande de algumas culturas, sobretudo culturas helenistas, onde as pessoas cultuavam a vários deuses diferentes. E então, em meio a esse contexto, surge a igreja, e a igreja precisava ser orientada para que ela pudesse estar segura contra as astutas ciladas do inimigo. E a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava, mas era uma igreja que em algum momento ela abandonou o primeiro amor. Como assim, pastor? Abandonou? Sim, se você ler lá a carta que João escreveu para a igreja de Éfeso, que está lá no livro do Apocalipse, você vai ver lá que o que João diz, Deus diz através de João, é assim: olha, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aí Deus faz uma reprimenda muito grande para esta igreja, dizendo assim: olha, volta-te, arrepende-te e volta ao primeiro amor, senão eu venho contra ti e vou remover do teu lugar o teu candeeiro. Olha só, isto é, vou remover o pastor de vocês, vocês vão ficar como ovelhas desgarradas, cada um vai buscar o seu próprio interesse. Porque uma igreja que em algum momento da sua trajetória deixaram o seu primeiro amor, isto é, deixaram realmente de amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus e ter gratidão no coração, porque um dia o Senhor deu o nosso maior presente, isto é, o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, nos deu salvação, e isso deve ser para nós, sim, um motivo de gratidão. E se eu e você temos gratidão pela salvação, por que então não servir a este Deus? É muito interessante nós compararmos o serviço com a questão da escravidão, porque nós servimos a Deus como servos, sendo escravos do Senhor Jesus, mas antes éramos escravos do pecado, éramos escravos das coisas deste mundo. Esse mundo que o próprio apóstolo Paulo diz que eu não posso mais tomar a forma dele, está lá em Romanos 12. Eu não posso me conformar com este mundo, isto é, eu não posso assumir a forma deste mundo, porque o mundo jaz no
E eu, como servo do Senhor, você, como servo ou serva, não pode tomar a forma deste mundo. Pelo contrário, nós que um dia morremos para o mundo, agora revivemos, renascemos para o Senhor. Como podemos voltar então às práticas de outrora? A Bíblia diz que aquele que tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Não é porque vai virar uma estaca de sal, não, mas é porque se você olha para trás, você começa a ver o inimigo, você começa a ver os problemas, você começa a achar que você não é capaz, você começa a perder o rumo, e nós precisamos pensar, será que eu tenho servido a Deus de modo que a gratidão do meu coração pelo fato de ter recebido salvação, eu tenho então dedicado a minha vida a servir ao Senhor? Porque, meu irmão e minha irmã, uma vez que você creu em Jesus, uma vez que você tem garantida a sua salvação, o desejo do crente é servir ao Senhor. Não consigo imaginar uma pessoa que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro. Não consigo imaginar uma pessoa que um dia o Espírito Santo a fez nascer de novo e que não tem o desejo de servir a esse Deus. É impossível. A Bíblia diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore. É isso. E que um fruto de uma árvore boa não pode produzir fruto ruim, e nem o contrário. Então às vezes você fala assim, mas você está julgando, o irmão está julgando o outro. Não podemos julgar as pessoas. Isso a Bíblia nos orienta, o próprio Senhor Jesus. Mas nós podemos julgar as ações. Nós podemos ver se as ações dos outros estão realmente de acordo com aquilo que o Senhor espera dos seus filhos e filhas, que está na palavra dele. Então eu e você precisamos sim servir ao Senhor. Observe que a igreja de Éfeso era uma igreja temente a Deus, que servia a Deus, mas os problemas foram se avolumando, alguns foram dando ouvidos àquelas fábulas profanas e de velhas caducas, que Paulo fala isso para Timóteo: não dê ouvido às fábulas profanas e de velhas caducas. Porque Timóteo havia aprendido com a sua avó Lógica, com a sua mãe Eunice, havia aprendido a palavra de Deus. E agora ele era um pastor, jovem ainda. E agora ele precisava realmente entender que a igreja estava aos seus cuidados. Mas que ele precisaria agora ensinar gratidão para aquele povo. Meus irmãos, se tem algo que ninguém gosta, é ingratidão. Ninguém gosta. Quando você abençoa alguém, ainda que você não tenha intenção de receber nada em troca, mas ao menos um joinha no celular você gostaria de ver no seu zap. Olha, irmão, valeu, ao menos isso. Quando a gente não tem nada, quando a gente não recebe nada, então você fica assim, poxa vida, eu fiz por aquele irmão. Você pode até não verbalizar, não falar isso, mas lá no seu coração você vai pensar, poxa vida, esse carro vai precisar de mim de novo, e eu vou servir de novo. É assim o crente, né? Vai precisar de mim de novo e eu vou servi-lo de novo. É claro que nem todos pensam dessa forma. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, que há uma importância muito grande em servir ao Senhor. Nós precisamos cada vez mais de homens e mulheres envolvidos nesta obra, assim como é o texto lá de Neemias, envolvidos nesta grande obra. Precisamos cada vez mais de trabalhadores para esta seara. Será que nós temos tido realmente esse envolvimento? Bom, a primeira coisa que eu quero que você grave no seu coração, no nome de Jesus, é o texto de Efésios 2, 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A glória tem que ser do Senhor. Então aqui, meus irmãos e irmãs, está nos mostrando que a gratidão do nosso coração precisa ser primariamente pela salvação. É claro que você deve ser grato por tudo mais: grato pela sua família, grato pelo seu emprego, grato pela saúde, grato pelos irmãos da igreja, grato porque você tem um banco para sentar e cultuar o Senhor, grato por tudo, sim. Mas o primeiro motivo
motivo de gratidão tem que ser a sua salvação. A salvação é um presente gratuito de Deus, que nós não merecemos, mas foi através da fé que um dia o Espírito Santo colocou no nosso coração, que então nós passamos a crer. Lembre-se disso: fé, dom de Deus para a salvação. Muitos de nós confundem fé com outras coisas, com sentimentos intelectuais, com sentimentos humanos. A fé não é um sentimento humano. Muitas pessoas acabam usando a palavra fé, para outras coisas que não seja para tipificar a salvação. Mas na verdade, irmãos e irmãs, quando você diz, por exemplo, eu tenho fé que o irmão vai passar no vestibular, eu tenho fé que o irmão vai vencer na vida, eu tenho fé, isso não tem a ver com fé. Como assim, pastor? Eu sempre pensei que isso era fé. Bom, desculpe frustrar aí o seu pensamento, mas o fato é que isso na verdade é acreditar. Você acredita na pessoa, você acredita nos talentos que Deus deu para ela, na capacidade intelectual dela, ou de realizar alguma coisa, mas não tem a ver com fé. Porque a palavra fé, chamada pistes no Novo Testamento, lá no grego, tem a ver com fé salvadora. Isto é, um dom de Deus que nos habilita a crer em Jesus como Senhor e Salvador. Então a fé, ela é um dom do Senhor para que eu e você possamos realmente crer. Aí sim você pode falar: eu creio no irmão que ele é honesto, eu creio na irmã que ela é uma pessoa honesta. Você pode crer, de acreditar. Mas fé, a fé, ela é colocada no nosso coração para que nós tenhamos realmente certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos e irmãs, por isso é importante demais que eu e você tenhamos gratidão no nosso coração, porque um dia o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, e a Bíblia diz que de lá ninguém vai tirar. Pastor, então uma vez salvo, salvo para sempre? É verdade. Pastor, mas eu não concordo com isso. Bem, eu não estou dizendo que todo aquele que chega aqui na igreja, que diz Senhor, Senhor, tem um nome no livro da vida, porque a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas eu estou dizendo para você que aquele que realmente tem o seu nome no livro da vida, este vai desejar servir ao Senhor, porque é o desejo do salvo, é o desejo daquele que um dia foi chamado pelo Senhor. Gratidão, o seu nome, o meu nome, ninguém vai tirar do livro da vida. Por quê? Porque nós temos algo muito importante na nossa doutrina reformada, que é o último ponto lá dos 5 pontos do calvinismo, que fala da perseverança dos santos. O que é isso, pastor? Significa dizer que você não vai desviar nunca, que você vai ser sempre um crentão? Não. A perseverança dos santos quer dizer que o Senhor vai sustentar você, que o Senhor vai acolher você, que o Senhor vai tomar você pela sua mão, que o Senhor não vai deixar você desviar. Isso quer dizer que o Deus que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Isso quer dizer também que Deus não vai deixar você desviar. Você não se desvia porque você é um crente e que você pode. Não, você não se desvia porque Deus te faz perseverar. Porque se depender de nós, se depender de mim ou de você, a vontade talvez seria estar agora no restaurante com a sua família, talvez numa pizzaria, talvez assistindo o jogo do Flamengo que acabou, não sei nem qual que foi o resultado. Mas o fato é que nós precisamos buscar ao Senhor e entender que, já que eu sou um salvo, que eu me considero um eleito do Senhor, um escolhido, então eu tenho que ter gratidão no meu coração. E porque eu tenho gratidão, eu sirvo ao meu Deus com toda a minha força, com todo o meu ser, exaltando a esse Deus maravilhoso. Mas também há uma outra coisa que eu gostaria que você colocasse também aí gravado no seu coração, o texto de Romanos 12 que eu citei: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus irmãos, aos salvos existe um chamado para o serviço.
Aos salvos há um chamado para fazer a vontade daquele que o chamou, que o regimentou. Cada um de nós tem esse chamado. O chamado para ser servo. O chamado para ser um diácono ou uma diaconisa. Talvez você vai dizer, pastor, mas nós não temos diaconisa na igreja presbiteriana. É uma pena, né? Mas não temos mesmo. Mas temos muitas irmãs que trabalham como se fosse. E às vezes mais do que aqueles que nomeados foram, ou eleitos foram. Sem nenhum juízo de valor a ninguém, claro. O fato, meus irmãos e irmãs, é que servir é ter no coração o desejo de exercer a diaconia. A palavra serviço é a palavra diaconia. Por isso todo crente tem esse chamado. Quantas vezes, talvez você já não tenha visto um crente que passa no corredor e vê ali um papel no chão, mas não se liga que alguém precisa tirar aquele papel e pôr na lixeira. Ah, não é minha função, é da zeladora da igreja. Hoje de manhã aconteceu isso na rua ali, né? Não sei quem falou comigo, porque eu entrei ali no portão de manhã, carregando um saco plástico de lixo preto, vazio, estava perambulando um saco ali. Ah, mas entrou com um saco, porque está lá, botar ali na lixeira, sabe? Mas quantas vezes nós não estamos disponíveis para o serviço na obra do Senhor? Ah, meus irmãos e irmãs, a gratidão pela salvação deve nos motivar a oferecer a nossa vida, olha bem, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Será que você tem oferecido a sua vida a Deus? Será que eu tenho oferecido a minha vida a Deus? Será que a nossa vida é um sacrifício a Deus? Porque a gente cantamos agora há pouco, coisas como estas, né? Entregar a nossa vida, minha vida eu dedico ao Senhor. Mas na hora que o Senhor pede realmente uma prova disso, a gente sai pela direita ou pela esquerda. Quantas experiências talvez, se fôssemos falar aqui, vocês fossem falar, teriam, né, de pessoas que dizem que servem, mas na hora que precisa dele, você coloca lá no seu carro propriedade de Jesus, mas na hora que o irmão está precisando de uma carona, você, não posso, não vou, está sem gasolina, o pneu estourou e tal. É sempre assim. É claro que há exceções, eu louvo a Deus porque há exceções de irmãos que estão sempre prontos a obedecer ao chamado da diaconia, ao chamado de servir a Deus com a nossa vida. É isso que a palavra do Senhor está nos exortando aqui, servir ao Senhor de modo santo, de modo agradável, como um sacrifício. Mas como assim, pastor? Um sacrifício vivo. Sacrifício tem a ver com morte, né? Só é sacrifício depois que morre, no sentido de sacrifício bíblico. Mas como sacrifício, então, se é vivo? É verdade, porque somos nós entregando as nossas vidas ao cuidado especial de Deus. É o que cantamos: minha vida entrego a Ti. Entregar o cuidado dela, entregar a direção da nossa vida. Ah, meus irmãos e irmãs, às vezes nós até entregamos uma parte dela. Ah, Senhor, eu entrego, mas a minha finança não, Senhor. Ah, Senhor, eu entrego, mas Senhor, na minha família quem manda sou eu. Ah, Senhor, eu entrego, mas lá no meu trabalho eu sou um pouco diferente, Deus. Sabe como é que é, né? Então, não dá para ser tão crente lá no trabalho, não. Às vezes a gente entrega parcialmente. Deus não quer a sua vida de modo parcial. Deus não quer a minha vida de modo parcial. Ele quer você por inteiro, por completo. Mas quando você tem gratidão no coração, não só gratidão por conta da salvação, não só pelo chamado, né, ao serviço que você deve responder, mas também, meus irmãos, observe o que diz aí Colossenses, o apóstolo Paulo, em Colossenses 3, 23 e 24, diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança, porque a Cristo o Senhor servis. Estamos servindo a uma causa, a um Senhor, a um Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então é preciso servir com alegria. Alegria. A Bíblia diz que eu tenho que servir não por constrangimento, não com tristeza,
Sabe quantas pessoas às vezes fazem algo, ou porque foi pedido, ou porque alguém ali deu uma ordem. Não, a igreja não é o seu local de trabalho, em que o seu chefe pode dar uma ordem, e se você não executar, vai passar no departamento pessoal para pegar suas contas. Não, a igreja não é assim. A igreja é um lugar onde nós servimos ao Senhor com alegria, com prazer, por vontade, porque o Senhor um dia nos salvou. Ele nos salvou. E porque Ele nos salvou, então agora nós podemos servir em todas as áreas da nossa vida com alegria. Quer dizer que você vai andar sorrindo o tempo todo? Não é isso que o texto está dizendo. O servir ao Senhor com alegria tem a ver com a certeza da sua salvação, a certeza de que mesmo quando a sua vida cessar aqui, Deus preparou um lugar muito melhor para você lá no céu com Jesus. Essa é a nossa razão de alegria. Foi isso que Jesus falou para aqueles 70 discípulos lá em Lucas 10. Olha, vocês têm que se alegrar, não é porque os demônios se submeteram a vocês, mas é porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Vocês foram salvos, foi eu que enviei vocês. Então praga nenhuma chegará à sua tenda, porque eu estarei convosco todos os dias, disse o Senhor, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, Ele é o verdadeiro destinatário do nosso serviço cristão. Nós fazemos tudo, pelo menos deveria ser assim, né? O destinatário do nosso serviço, da nossa dedicação, da nossa vida, da nossa entrega, da nossa renúncia, o destinatário é Cristo, é o Senhor. Achei muito interessante pensar nessa questão do carteiro, ou de uma carta. Uma carta, se você colocar a carta no correio, hoje em dia ninguém mais manda carta, né? Mas antigamente, quando eu estava na Jocum, nós mandávamos carta social. Você ouviu falar de carta social? Poucas pessoas conhecem carta social. Mas nos Correios, desde que ele foi criado lá, não sei quanto tempo, você tem direito de colocar 5 cartas a 1 centavo cada uma, para qualquer destino nacional, desde que a sua carta contenha uma única folha dentro do envelope, aquele envelope comum, que antigamente era amarelinho, né, e verde. Então, sempre houve isso. Claro que não vou divulgar, né? Porque senão eles vão falir. Todo mundo só ia mandar carta na época social. Mas missionário, como não tem dinheiro, mandaram as cartas sociais. E quando o carteiro, aquele lá que vai entregar, não acha o endereço, o que acontece com a carta? Volta, não é isso? Mas quando você dedica a sua vida, o serviço, a sua gratidão, o seu coração, a sua alegria em servir ao Senhor, o destinatário é Ele. Mas Ele recebe tudo isso. Mas Ele não fica com tudo isso, pelo contrário, Ele manda de volta para nós em forma de bênção, em forma de coisas materiais, espirituais. O Senhor nos enche de coisas boas. A Bíblia diz lá em Malaquias que o Senhor abre o quê? As janelas dos céus e derrama bênção sem medida, repreende até o devorador da nossa vida. Tem tanto crente vivendo com devorador, né? E não estou falando do estômago não, hein? Porque tem gente que tem um devorador no estômago, né? Mas não estou falando desse devorador não, estou falando do devorador, do inimigo, aquele que você recebe o dinheiro todos os meses, seu salário, e recebe um saquetel furado, não dá para nada, sempre endividado, sempre apertado, sempre assim. Por quê? Porque não entregou com fidelidade aquilo que era do Senhor. Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada. É isso que o Senhor diz para nós. Então nós precisamos dar a nossa vida, entregar a nossa fidelidade, entregar a nossa alegria, entregar o nosso serviço ao Senhor. E em retribuição a isso tudo, Deus abrirá as janelas dos céus e vai com certeza nos abençoar. Mas a última coisa para a gente pensar, eu queria que você também pudesse memorizar. Quando nós temos gratidão pela nossa salvação, nós também temos fidelidade e persistência ou perseverança no serviço. A gente não desanima. Percebam que eu não estou falando de Neemias, mas eu estou falando de tudo aquilo que Neemias viveu naquele tempo, porque essa é a nossa temática neste mês. Sabe, Neemias, ele poderia ter simplesmente abandonado aquela obra, não tinha mais a ver com ele.
mas ele decidiu fazer alguma coisa, isto é, ele decidiu servir a Deus, e se fosse preciso, com a sua própria vida, porque ele foi enfrentar inimigos, e poderia ter morrido nessas batalhas. Mas, observe, meus irmãos, 1 Coríntios 15, 58, nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Tem trabalhado? Tem lutado na obra de Deus? Seu trabalho não é em vão, o seu servir não é em vão. Deus tem contemplado aquilo que você faz, Deus tem observado se você dedica realmente a Ele de coração todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, e às vezes a gente acha que pode, barganhar com Deus alguma coisa. Não dá para barganhar com Deus. A Bíblia diz de Deus não se zomba, e tem muito crente às vezes zombando do Senhor. Ah não, Deus é misericordioso, é verdade, Ele é mesmo. Assaz benigno, é verdade, mas diz a Bíblia que Ele não tem por inocente culpado. Tardio em irar-se, mas grande em força, e o Senhor uma hora vai cobrar. Ele vai cobrar de nós. Um dia estaremos diante do justo juiz. E o que vamos entregar para o nosso Deus? Qual vai ser nosso argumento? Por melhor advogado que você possa ser, talvez seus argumentos serão muito pequenos diante do justo juiz que é o Senhor. Meus irmãos, fidelidade e persistência, encorajamento para persistir no serviço do Senhor, mesmo diante de desafios, mesmo diante das dificuldades que todos nós enfrentamos. Mas quando a gente olha para o lado, a gente vê pessoas com problemas maiores que os nossos. Isso de certa forma nos conforta, não é verdade? Nos conforta. Você vai no hospital para fazer alguma coisa, chega lá e você vê pessoas piores do que você em questão de saúde. Você fala, poxa Deus, olha eu aqui murmurando da minha dor no pé. Aí eu aqui reclamando disso, daquilo outro. Eu aqui reclamando. Você vê nos veículos de comunicação, pessoas pelo mundo afora passando fome. Eu me sensibilizo quando eu vejo a propaganda do pessoal dos Médicos Sem Fronteiras, e também de um outro, eu acho que é o Unicef, que tem uma raçãozinha, que se você doar R$1 por dia, não fazer propaganda deles, mas eu vejo lá, e eu vejo, é claro que eles colocam aquelas crianças mais debilitadas, evidentemente, mas é real, sabe? Será que nós não estamos mais sensíveis com as pessoas que estão perdendo aí, se perdendo no mundo e sem salvação? Assim como o nosso coração às vezes se sensibiliza com as questões humanas, com as questões sociais, devemos também nos sensibilizar com as questões espirituais, porque há muita gente, irmãos e irmãs, longe do caminho do Senhor. Muitos aqueles que o Senhor ainda quer salvar, que o nome deles está escrito lá no livro da vida, mas que eles não sabem ainda, e saberão através da pregação, da minha e da sua pregação, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Nós já fomos enviados pelo Senhor, fomos todos nós enviados a pregar o Evangelho. Cada um de si precisa fazer a sua parte na pregação do Evangelho, porque se nós pararmos de pregar, irmãos, as pedras vão clamar. E não se engane, já tem muita pedra clamando por aí, porque a igreja muitas vezes deixa de cumprir o seu papel. Então, diante dos desafios, vamos confiar na promessa, nesta promessa de que no Senhor o nosso trabalho não é em vão, na promessa de que o Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias, na promessa de que Ele disse que foi preparar um lugar para nós, e esse lugar é tão especial que ninguém soube descrever esse lugar até hoje. Eu só sei de uma coisa: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em mente humana o que Deus tem preparado para nós. Então, se você pensar no melhor lugar que você conhece até hoje, lá é muito melhor. Se você pensar nas condições favoráveis, melhor que você imaginar,
lá as condições serão muito melhores. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o Senhor nos amou de tal maneira que entregou, que deu o seu único filho para morrer por nós, para morrer em nosso lugar. Então, nesta noite, meu irmão e minha irmã, eu quero relembrar com você o serviço cristão como gratidão pela salvação. Você pode repetir isso comigo? O serviço cristão como gratidão pela salvação. Amém, pela salvação. Gratidão pela salvação, o chamado ao serviço, grave no seu coração. O servir ao Senhor com alegria é importante, mas também fidelidade e persistência na obra, no servir ao Senhor. E você vai ver que Deus te dará realmente vitória nessas provas, nessas lutas que você haverá de passar. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Essa foi a promessa do Senhor para nós. Então, nesta noite, eu quero fazer um convite especial para você. Um convite para você dedicar ainda mais ao serviço ao Senhor, mas com gratidão pela salvação recebida da parte do Pai. Eu sei que muitos aqui trabalham bastante na obra do Senhor, uns mais, outros menos. Temos atividades extra-igreja que não são seculares, na verdade, porque o crente não tem vida secular, tudo é para Deus, tudo é para a glória de Deus. Então, é importante, aonde você estiver, esteja fazendo o que você estiver fazendo, fazer para a glória de Deus. Mas se você um dia creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te convidar a dedicar a sua vida, a servir a esse Deus com muito mais ânimo, com muito mais entusiasmo, com muito mais vigor, entendendo que um dia você vai colher tudo isso. Se você plantar muito, semear muito, vai colher muito. Se semear pouco, pode colher até nada. Não é isso? Então, vamos semear, vamos plantar, vamos nos dedicar ao serviço, à obra do Senhor, sabendo então que no Senhor, nosso trabalho não é em vão. Amém?